17, versículo 11 e versículo 15. Depois vamos ler o capítulo 22, 2 versículos. E o capítulo 29, vou dar os versículos, depois vocês leiam em casa. Primeira Crônicas, quem pudesse colocar em pé. Capítulo 17, versículo 11 e versículo 15. Diz o seguinte a palavra do Senhor. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, Davi, para ires aos teus pais, vou levantar da tua semente depois de ti, a qual será o teu filho, vou confirmar o teu reino. E este me edificará uma casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei pai, e ele será por filho. E a minha benignidade não se desviará dele, como a tirei daquele que foi antes de mim. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras, conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Capítulo 22, versículo 5 e versículo 14. Primeira Crônica, capítulo 22, versículo 5 e versículo 14. Versículo 5 vai dizer: porque dizia Davi a Salomão: filho, ainda és moço, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de ser magnífica e excelente para o nome e glória de todas as terras. Eu, pois, agora vou preparar o material. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Versículo de número 14. Eis que na minha parte vou preparar da casa do Senhor 1000 talentos de ouro, 1.000.000 talentos de prata, e de cobre e de ferro e peso, porque abundância é. Também madeiras e pedras preparei, e tu supre o que faltar. Palavra do Senhor. Podemos nos assentar em nome de Jesus Cristo. Conforme eu estava dizendo para o povo de Deus, esses domingos nós vamos falar de um tema um pouquinho incômodo para muitos de nós. O tema que eu vou falar para o povo de Deus esses domingos vai ser oferta. Não vou falar do dízimo, vou falar de oferta. Dízimo deixa para outra ocasião, assim que Deus confirmar no meu coração. O tema é oferta. Deixa eu te dizer uma coisa. Atos capítulo 13, versículo 22, tem um dos versículos mais conhecidos no meio do povo de Deus. O versículo é: achei um homem conhecido como Davi, homem segundo o meu coração. Presta atenção no versículo, Deus dizendo: achei um homem, Davi, homem segundo o meu coração. Aí nós vamos entrar um pouquinho na história de Davi. Vamos lá ver o que há de diferente, na qual Deus vai dizer Davi é homem segundo o coração dele. Por que Deus não disse José é homem segundo o meu coração? Por que Deus não disse Moisés é um homem segundo o meu coração? Por que Deus não disse até no amigo dele Abraão, homem segundo o meu coração? E nem dos maiores, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, homem segundo o meu coração. Vamos entrar no Novo. Por que Deus não disse que Pedro, que vou te dar a chave da igreja, tu és homem segundo o meu coração? Se fosse pela fidelidade, Deus teria dito para José, homem segundo o meu coração. Se fosse pelos milagres, Deus teria dito Moisés, homem segundo o meu coração. Se fosse pela revelação, Deus teria dito a Daniel, homem segundo o meu coração. Se fosse pelas profecias, Deus teria dito, profeta Elias, homem segundo o meu coração. Mas por que Deus não disse nenhum desses homens, homem segundo o meu coração?
Mas Deus vai dizer para Davi, um homem adúltero, assassino, e próprio Deus vai confirmar que ele é assassino, mas Deus vai dizer, Davi, homem segundo o meu coração. O segredo está onde? No texto que nós acabamos de ler. Não foi pela revelação, não foi pela fidelidade, não foi pelo pecado, não foi pela profecia e não foi por nada, mas foi por que nós acabamos de ler. A Bíblia está dizendo, uma certa vez, Davi estava no seu palácio bom e do melhor. Ele vai olhar pelo tabernáculo de Deus, a casa de Deus, aquela coisa que montavam, desmontavam. É como se fosse, nós podemos falar, uma cabana. Na verdade, era mesmo uma cabana. Davi, o coração dele vai lhe doer. Vamos entrar na história para nós entender porque que Deus está dizendo, Davi, homem segundo o meu coração. O coração de Davi vai doer. Ele vai ver que, peraí, eu moro no palácio. Eu tenho um bom do melhor. Toda a riqueza disponível. Deus me colocou numa posição de honra e de glória. Mas esse Deus que me colocou nessa posição, o templo dele é uma cabana. O templo dele é pano. É um farrapo que montam e desmontam. A Bíblia vai dizer que o coração de Davi doeu de uma forma, no capítulo 17, que ele vai dizer, a partir de hoje, decidi no meu coração que eu vou construir. Davi não disse que vamos. Davi disse que eu vou construir uma casa para o Senhor. Quando Davi coloca no coração, vou construir uma casa para o Senhor, Davi tinha os melhores planos que todo mundo possa imaginar. Mas de repente, Deus vai levantar um profeta conhecido, o profeta Natan. Deus vai dizer para o profeta Natan, vai dizer para Davi, o que ele colocou no coração dele, eu aprovo, mas eu lhe proíbo fazer. Imagina você? Eu aprovei a ideia de Davi, mas vai dizer para Davi que eu proibi ele de fazer. Por quê? Porque ele é assassino. Deus vai começar a dizer para Natan. Por quê? Porque ele é adúltero. Por quê? Porque na mão dele é a mão de sangue. Mas vai lhe dizer, o filho dele é quem vai fazer no meu lugar. O profeta Natan vai acordar, vai para Davi, vai dizer, Davi, tem uma notícia para você, boa e uma má notícia. A notícia boa é que os teus planos, Nzamba sepeli nango, Nzamba luli yango, Nzamba beteli yango tola lobina na sepeli. Oyo penza oui, sepeli singa. Mais je vais te donner les mauvaises nouvelles. Tu ne le feras pas. C'est bon plan, mais tu ne le feras pas. Ça, c'était la réponse de Dieu pour David. David ficou triste. David colocou no coração dele uma tristeza enorme. Disse, bom plano, mas não posso lhe fazer. E meu filho é que vai lhe fazer. Mas meu filho vai lhe fazer como? Davi colocou no coração. Tala ficou o pai Nzamba combete la tolo para Davi. E aí a ofrenda. Chama a atenção de Deus para a tua vida e para a tua geração. Vou repetir. Oferta chama a atenção de Deus para ti e para a tua geração. Toda a geração. Não uma, mas toda. Deus vai dizer, ou seja, Davi vai dizer, já que é assim, o plano é bom, não posso construir, então vou preparar tudo. Nzamba entendi, ainda tem de lhe preparar. Deus me proibiu de construir, mas não me proibiu de preparar as coisas para a construção. Estou sacanagem na ofrenda. Deus vai dizer, Davi vai dizer no coração dele, Deus me proibiu, il m'a interdit de le faire, mais il ne m'a pas interdit de le préparer. C'est-à-dire que comme mon fils, c'est lui qui va le faire, moi je vais préparer tout. A Bíblia vai dizer, no capítulo de número 22, antes de voltarmos no capítulo 17, no versículo de número 14, olha o que a Bíblia vai dizer. Davi dizendo no versículo 14, capítulo 22, na minha parte, olha o que eu vou preparar. De mim mesmo, nós vamos preparar já 1000 talentos de ouro, 1 milhão de prata, 1 milhão de cobre, 1 milhão de ferro, 1 milhão de peso. E depois vai acrescentar
e muitas madeiras, pedras, eu preparei. E vai dizer para Salomão, Salomão, o que falta? Davi está dizendo bem, eu preparei o suficiente para templo. Se faltar alguma coisa, baquissa. Davi acende muito te, que te todo sábado no assembly. Não. Davi disse, olha, o que eu tenho, deixa eu te dizer, Davi foi um dos reis mais ricos. Mas quando ele morreu pobre. Sabe por quê? Porque ele deu tudo o que ele tinha para a construção do templo. Sabe o que ele deixou como herança para os filhos? O trono e as terras. Dinheiro, tudo que ele tinha de dinheiro. Até que eu vou na tampa. Tudo, eu vou repetir, tudo que Davi tinha como dinheiro. Ele nem colocou, exatamente engana sana bandaco. Na lobi bana na botica na bino na bandaco. Membongo nyo soto eza na conte. Nazo pesa ngo na église. Imagine-toi. Agora vamos entrar no que é isso. Eu tive que parar para estudar tudo isso, do que Davi fez. Eu tive que anotar, tenha um pouquinho de paciência. Olha o que a Bíblia vai dizer, só para nós ter uma noção. 1000 talentos. 1000 talentos, naquela época, 1000 talentos, vai dar mais ou menos 26 quilos de ouro. 26 quilos, desculpa, errei. 26 milhões, 26, 60 milhões, né? 1000 milhões, ok. 26 milhões de quilos de ouro. Vamos converter 26 milhões de quilos de ouro para euro. Eu nem sei se vou conseguir falar esse número. Como é que eu falo? 1, 2, 3, 4 zeros. É que? É bilhões, trilhões, quatrilhões, como é que é? 4 zeros à frente, depois do 2, é que? Até já perdi a conta, mas enfim, já imaginam que é 4 zeros à frente também. 3 0, 3 0, 3 0, 3 0. Yeah? Agora eu vou falar o número à frente do zero. 2,813, agora coloca todos os zeros. Bloco 1 de 0, bloco 2 de 0 e bloco 3 de 0. É mais ou menos tipo trilhões. Quer dizer, 2 trilhões e 800 e tal. É uma oferta que Davi deu de 1000 talentos de ouro. Davi está dando 2 trilhões para construir a casa do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui fazer estudo, comecei a virar a Bíblia, comecei a fazer estudo da palavra de Deus para começar a entender temas sobre ofertas e sobre oração e sobre jejum e sobre tudo que você possa imaginar. Imagina você, na Bíblia que você carrega, 2.350 vezes Deus vai falar sobre dinheiro. Aí você me pergunta, e oração vai falar quantas vezes? Sabe, existem quantos versículos da Bíblia que falam sobre oração? De Gênesis a Apocalipse? 500. Sabe quantos versículos de Bíblia existem de Gênesis a Apocalipse sobre fé? 460. Sabe quantas vezes no Novo Testamento Jesus Cristo, ou seja, de 1 a 10%, de 1 em 10 versículos do Evangelho, em cada 10 versículos do Evangelho, um deles fala de dinheiro. Quer dizer que Deus falou mais de dinheiro na Bíblia do que oração e salvação. Não estou dizendo eu, é a Bíblia. Por que Deus vai falar mais de dinheiro na Bíblia do que salvação e oração? Porque Deus sabe que para a tua progressão financeira, Ele for passer na l'offrande. Se você quer desenvolver financeiramente, se não passar por via da oferta, não vai ter. Vamos começar a girar no mesmo lugar. Estou a ganhar quanto? 1.800, 1.200, 1.300. Você vê que nunca vai sair, nunca estou a sair do 1.200, 1.300. Estou mesmo no mesmo lugar, só estou a girar no mesmo lugar. Porque Deus já te deu o deparo. Agora, para desenvolver esse deparo, vai depender de como eu vou me posicionar na oferta. Tem uma parábola chamada parábola dos talentos. A Bíblia vai dizer que ele veio, deu para 1.000, deu para outro 100, deu para outro 10. E foi embora. Não falou nada o que eles têm que fazer com aquilo. Só deu e foi. O que tinha 1.000, trabalhou com os 1.000, desenvolveu. O que tinha 100, trabalhou, desenvolveu. Mas o que tinha 10, acundiu.
Sabe o que a Bíblia está querendo nos ensinar? No que eu te dei, tens que trabalhar em favor daquele que te deu, porque ele depois vai vir pedir. Ele depois, após ombro, vai vir pedir o que te deu. Estou querendo dizer que tudo que nós temos é dele. A única forma que ele nos pede, não estou falando do dízimo, só estou na oferta. A única coisa que ele nos pede, me dá a oferta. É ali onde ele vai nos pedir. Olha, não tem como a gente entrar na casa de Deus, começar a adorar, faça esforço e sair da adoração sem dar oferta. Se esforce. Se esforce o máximo que puderes. E se puderes dar a tua melhor oferta, dê-a. Sabe por quê? Porque Deus é tão misericordioso que colocou cada um em um nível diferente do outro. Com certeza Deus te colocou num nível talvez um pouquinho acima de mim, e talvez eu acima de você, ou você acima do outro. É tudo tá fenomenalizando muito a poniboi. Mas para cada um desenvolver, vai depender de como eu estou dando oferta para Deus. Tem muita gente que começaram num nível abaixo do outro, mas passou aquela pessoa porque ele começou a se aplicar no nível de oferta. Não pode dar no dízimo dele, nas fábricas na oferta. No nível de oferta que ele começou a dar, você vai ver que ele passou aquela pessoa que estava no nível mais que ele. Oferta faz Deus se lembrar de você e tua geração. A Bíblia vai dizer, através da oferta, agora volta no capítulo de número 17. Quando Davi determinou fazer aquilo no coração, Deus veio de novo no Natan e falou, Natan, zonga para Davi. Natan disse, mas vou voltar lá mais para quem? Zonga caca. O que ele colocou no coração dele depois que eu lhe proibi, não tem como. Tem uma coisa que eu preciso lhe falar. Tem uma coisa que eu preciso acrescentar. Natan voltou para Davi e disse, Natan, Deus estava a me incomodar, me mandou voltar de novo. O que você fez em Deus que ele está me mandando vir de novo? Ai, eu amo a palavra de Deus. Do jeito que Natan voltou, de repente a revelação desceu. Natan vai começar a falar, Davi, Deus está te dizendo agora, pelo que você determinou fazer no teu coração, o trono nunca mais vai se apartar da tua geração. Sempre vou levantar um dos teus para ser príncipe e rei, através de oferta. Davi aieba aqui na Yetik, Nzamba Salamo. A cause de offrande. Nzamba zongi esse profeta que nem ele saiu. A cause de ça, David, nunca mais vai faltar ninguém como príncipe e rei. Tô sacando quem nem na Wall Street, lá em Nova York. Sabe o que é Wall Street em Nova York? É ali onde a economia do mundo parte dali. Quem são os donos da Wall Street? Os donos dos maiores bancos do mundo? Bajuif. Vou repetir, hein? Quem são as pessoas que estão a comandar? Nem bambombo, dólares ou circulem na mundo. Tanga bango, bajuif. Só que o que na cata, mandou tanga geração, começaram a estudar a geração deles. A cada tribo de onde vier, você vai ver tem lá um da tribo de Davi. Ou tem mais da tribo de Davi. Vai em Israel, aquelas pessoas que estão a comandar a terra de Israel, começando pelo Natanael, os ministros, deputados, coloca eles assentados. Se você tiver o privilégio, pergunta a cada tribo de cada um, você vai ver tem lá a tribo de Davi. Só que Natanael, se não fala a memória, e pensa na tribo de Davi. A coisa é ofrande. Zambalobi, olha, Davi, exatamente todos os teus filhos que vão nascer em Judá, da tribo de Judá, que vão vir da tua linhagem. Não comanda, sacata moco, ou bem me baleu, bem me sapo. A coisa é ofrande. Vai para o povo de Israel, estuda os prêmios Nobel da Paz. Todos que já deram a nível do mundo. 6% de todos os prêmios Nobel da Paz foram para o povo de Israel. A maioria da tribo de Judá. Quem inventou os maiores medicamentos que a gente fica a tomar? Ivermectina e os outros que ficam por aí. Israel. Quem deu contar a geração na barro? Davi. Ofrande. Yaya, ko sakana na via ofrande te.
coração quando a gente vê na igreja, povo de Deus, conseguimos mesmo sair do culto sem dar oferta. Mesmo 5 não conseguimos tirar, 10 não conseguimos tirar. Mas às vezes quando nos ligam, tudo isso eu estou na fique, bato na biso. Bate na biso, baiaia, batataba, mamá, se tu tá fazendo mamá. Tá numa bega na biso, tá lá, e na boia. Biso, beto, ele matante, madeça, maçã, beto, muito bem, que aí. Meto aí na igreja. Leva ofrande. É bimiki. Mesmo bom na frente. É bimiki. Está na hora da igreja de Deus começar a gerenciar a sua finança. Desculpem-me esses dias mesmo eu vou ter que martelar nesse tema, porque é uma coisa que eu já coloquei no coração há muito tempo, mas estava travando, não queria falar porque eu sei que cria muito escândalo na igreja. Mas eu não posso ficar com isso, porque eu sei que a vossa progressão e a minha progressão financeira é vanda kuna. O nosso desenvolvimento financeiro está sentado ali. O nosso avanço financeiro está sentado ali. A igreja de Deus precisa acordar na vida de dar ofertas e dízimos. E a Bíblia vai dizer que quando Davi deixa o trono para o seu filho, quando Davi deixa o trono para o seu filho Salomão, quando ele vai fazer a oração, lá em 2 Crônica, capítulo 6, versículo 15 e 6 e 16, leia em casa. Salomão, quando vai começar a fazer a oração, vai começar a agradecer a Deus, vai dizer: Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelos bons feitos que fizeste na nossa casa. Hoje, tu vai me tornar rei, não porque eu escolhi ser rei, porque o Senhor prometeste a meu pai Davi que não vais deixar faltar ninguém no trono, pelo ato que o Senhor viu no coração do teu filho Davi. Agora você entende por que Deus vai dizer na palavra dele, em Atos capítulo 13, versículo 22, Nacuti Davi, é nome, selon mon cœur. Pergunta na Bíblia toda, leia a Bíblia toda, quem fez o que Davi fez? Ninguém. Tem pessoas que fizeram? Sim, mas no nível que Davi fez, jamais, oculta-te. Mesmo o próprio Moisés que fez o primeiro tabernáculo. Moisés, quando fez o primeiro tabernáculo, ele mandou o povo vir dar oferta, sendo bonne chose. Toda a igreja tem que dar oferta e ele deu. Mas nessa aqui, Davi quem fez o primeiro passo, deu os melhores que tinha que dar. Depois ele colocou um desafio para o povo, disse: povo de Deus, quem quiser vir dar, pode vir dar. Depois leia na Bíblia, tudo que o povo de Deus deu, tudo que eles juntaram, os príncipes deram, não se comparou nem com o que Davi deu. Davi deu 2 vezes mais do que o povo todo. Aí você vai falar porque não, é parce que tu vê, David, a comment qui va salim va pissome belé pour l'ensemble. Il a écrit beaucoup de pissome, c'est pour ça que Dieu l'a frappé les tôles pour dire que non, il est mon enfant, selon mon cœur, rien du tout, c'est à cause de l'offrande. Davi fez uma coisa que nem José fez. Davi fez uma coisa que nem os profetas fizeram. Davi fez uma coisa que nem o seu próprio filho Salomão, que se tornou depois mais rico que o próprio pai fez. Ele nem conseguiu fazer. Davi preferiu deixar os filhos dele sem dinheiro. Pode ficar com as terras, o palácio, mas todo o meu dinheiro vai na construção do templo do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você tem que tirar todo o teu dinheiro e dar para o Senhor. Embora que tenha um outro princípio da Bíblia que chama primícia. Tocoteia um après. Isso aí não tem nada a ver com a pregação da oferta. A oferta é um ato voluntário. Za volonté. Nessa tua vontade, você que tem que determinar o que você tem que dar para Deus. Mas você tem que se lembrar, e eu tenho que me lembrar do versículo. Na medida que medires, também serás medido. Ou seja, se eu quero que Deus me mede numa dimensão de 100, eu vou dar 100. Se eu quero que Deus me meda numa dimensão de 500, eu vou dar 500. Se eu quero que Deus me faça uma menção no nível de 10, vou dar 10. Se eu quero que Deus não me faça nenhuma menção, então não vou dar nada.
Na medida que você der, Deus te dará. E aí, tem uma coisa que eu não posso me esquecer, eu tenho que ser sincero. Na Europa, nós sabemos qu'il y a trop de charges. C'est vrai. Il y a des maisons qui, des fois, qu'on paye 600 euros, 800 euros avec des charges. Au Tchèque, courant, internet, nous surtout pour la facture à téléphone, au Tchèque, au Tchèque, 800, 1000 et quelques, tout Tchèque, et quoi, il y a des fois, o salário que nós recebemos mesmo 60%, 70%, e que está na charge andando? Ou tem que estar na 40%, c'est de toi et moi de gérer cette 40% na longolo franda nzambe. Kobosa na nzambe te o pension makasi pour nous 100% salaire wana. Longola quand même quelque chose qui tu va déterminer que na longoli montant oyo que chaque dimanche na kokende na banopesa ndambo oyo ti montant oyo sila. Ça on appelle la gérance financière. É de eu e você decidirmos isso. Por que muitos de nós não damos oferta? Porque nunca se decidimos. Nazolo papona ngamo ya. Não gosto muito de contar isso porque as pessoas não a rir. A minha mãe nos ensinou a dar oferta muito cedo. No dinheiro que ela mesmo vendia, aqueles micate, bolacha, doce, sambapita. Sempre que nós íamos domingo, mamãe pegava, eu era sempre mais velho. Toma, dinheiro. Todo mundo lhe dava o deles. Nós quando íamos no caminho, encontrávamos a mamãe vendendo bolinho. Micate a moça na sincera. Dinheiro já era bocado para dar oferta. Dividimos mais no meio, eu compro uma parte do meu bolinho, ficamos com metade para ir dar oferta. E quando nós chegávamos na porta da igreja, tinha mamãe na peça lá, tinha uma mamãe que vendia um bolinho tão gostoso na porta da igreja. Antes de dar a oferta na igreja, saíamos de novo, comprávamos mais um bolinho. Ficava 40%, aí depois é que a gente dava a oferta. Eu fazia muito isso. Só que eu não sabia que a minha mãe estava me ensinando a dar oferta. E aí, comecei a crescer, comecei a ganhar um bocadinho, comecei a ter um bocadinho de dinheiro. Meu tema wana ya kolinga ko kabate na katikati na ngai zalaki. Não gostava de dar oferta. E aí, se tem alguém que pode dizer que era mão de vaca, era só eu. Não estou dizendo dos outros, estou a falar de mim mesmo. Eu era mamã de mão de vaca. Culto mental, oferta, todo mundo está mesmo. Não pensa até. O mundo pensa, matei, quiti, touché, eu penso até rien, não pensa até. Eu não gostava de dar oferta. Até que eu comecei a entender pela palavra de Deus que eu estou a me bloquear. Que eu estou a me bloquear financeiramente. Comecei a entender que a falta de dar oferta é a libertação financeira. Ganga na yo, gêné na yo. Sala ba 30, ba 70 jours. Les cana ba prophète on soto lingo le kaba chayo mamaboko. E nunca vai funcionar se você não dá oferta. E dizem. A libertação financeira, nzamba chayo ba parâmetro musus. Pesa ofrande, pesa din. Sala nyo soto lingo sala. Ba prophète, tchela na maboko, vous priez pour nous. Oui, c'est bon. Ce qui n'a pas pensé, n'a pas avancé. Nous avons déjà pensé pas naïe pour nous développer un modèle. Je dis ça c'est un principe. Date offerte. Il a été utilisé. Tout dit qu'a dit ma part. Nous n'avons pas qu'à offerte. Date offerte. Si você começar a dar oferta no nível que você está dando, você vai começar a ver que no nível em que você está acrescentando para Deus é no nível que Deus está te fazendo desenvolver. É no nível que Deus está te fazendo avançar. É no nível que Deus está te fazendo progredir. É no nível que Deus está te fazendo ir. Tem um testemunho muito interessante. Eu ouvi um certo servo de Deus que estava contando esse testemunho. Não sou eu, mas um certo servo. Uma mamã que vendia doce na porta de casa. E o doce que essa mamã vendia na porta de casa, ela vendeu. E o negro aqui quita na ele, ou seja, o lucro dela que ela poderia comprar outro produto, ela para continuar a progressão e o bocado que ficou e depois dar um peso, ela sentiu de coração que Deus disse para ela dar aquela oferta. Ela calculou com um pouco doce que ficou para ela vender, não ia dar certo para comprar e o que ele tinha na mão que poderia lhe ajudar a avançar um pouquinho. Ela sentiu no coração Deus lhe dizendo: dá oferta. Ela pegou, deu.
sem contar o que ia acontecer amanhã. Aí ela saiu para vender o doce do bocado que ficou. De repente viu uma pessoa, isso aconteceu no Brasil, viu uma pessoa para comprar o doce. Essa pessoa parou, turista, você sabe como é que o turista é? Estava fazendo sua caminhada, parou, comprou, comprou o doce no valor que tinha que comprar. Só que esse turista gostou muito do doce. Nossa, que doce gostoso. É muito bom esse doce. Amei esse doce. Me dá o nome, o número e o lugar onde essa mamãe mora. Deram o número e o nome da mamãe. Mamãe deu os contatos. Disse só contato. Mamãe não contava de nada. Esse senhor, afinal de contas, ele morava nos Estados Unidos. Tinha uma loja muito grande em que ele vendia produtos de doce. Esse senhor foi. Depois de um tempo, o senhor voltou, entrou em contato com a senhora, disse, olha, falei com a empresa, todos que trabalhamos junto no executivo, falei da proposta de te levar para os Estados Unidos e você começar a fazer esses doces para a nossa empresa. A coisa me ofende me mitazinho e foi fazer os doces numa das maiores empresas de doces dos Estados Unidos. Oferta. Coisa que não ofende, tomou na mão de não vou dar, manter meus ossos, é peso no coração, é peso nisso, dá. Tem um menino, bom, posso falar porque mora nosso irmão, Yes. Uma vez ele chegou para mim e começou a colocar essas questões, porque eu converso muito com ele, se há alguém que a gente fala muito de discipulado dele. E naquela dúvida de jovem, você sabe como é que jovem é, eles bombardeiam muito nos caminhos, ele veio e colocou o assunto para mim. Eu disse para ele, eu sei que você ganha pouco, eu sei como é que no foyer, vocês não recebem quase nada. Eu lhe perguntei quanto é que você recebe por semana, ele falou a quantidade, por mês te dá quanto, te dá isso. Disse para ele, se esforce, eu sei que não vale para quase nada. Se esforce todas as vezes que você receber essa quantia na semana. Pega um envelope e coloca aquele bocadinho que você não acha que é centavo, como dizem daquela parte. E pega um montante que você determinou no teu coração, que oferta que você vai dar no domingo. Sempre que chegar no final do mês, aquele bocado que você colocou no envelope, dá como teu dízimo. E a tua oferta que você determinou, aquele bocadinho que você vai colocar no teu coração, começa a dar todos os domingos. E eu vi isso, graças a Deus, o menino até hoje, ele fala, não, me sinto bem fazendo isso. Antes não fazia, mas agora ele faz. Aí ele, o menino, era um vosso irmão. Porque ele procurou saber, procurou entender como funciona isso. A mesma coisa que eu estou dizendo para vocês e para mim. E eu estou dizendo uma coisa, se ele continuar a fazer o que eu mostrei para ele pela palavra, daqui a alguns anos, o amor de Deus vai levar esse menino financeiramente. O princípio para todos nós é o mesmo. Não tem outro segredo. É só um. Determina no teu coração dar oferta. Outro dia vamos falar do dízimo. Determina no teu coração dar oferta. Você vai ver que Deus vai descer como Davi vai dizer. Não vou falar nome. Irmão ou irmã X. Na CPI a partir de hoje, os teus filhos tem uma outra porção que eu coloquei. Peut-être como na mote, mas na tia porção do sus. Tango bacocola. Bacoza na mesmo nível na yote. Bacoza na nível diferente. A Bíblia está dizendo, no capítulo 17, quando Deus fez essa graça na vida de Davi. E uma coisa interessante, se você ler a Bíblia, Davi vai morrer debaixo dessa palavra, debaixo dessa confirmação de que Deus vai fazer. Mas deixou tudo preparado para o tempo. Tudo preparado. Com aquele que outras pessoas deram, Davi deixou tudo bem arquitetado, dizendo, Salomão, eu já preparei tudo. Quando chegar o tempo de fazer, comece a executar e vai dizer para Salomão, se faltar alguma coisa, ele diz, segundo os cálculos que eu fiz, já dei tudo. Mas com certeza, comércio muda. Se faltar alguma coisa na época do teu comércio, baquissa. Agora você vem na Bíblia, vai dizer porque Deus não vai falar no nome desse, segundo o meu coração. Deus abre o coração dele, a fórmula, que l'ouvre son cœur. Quand il va une chose comme ça, il dit non, la fórmula não. Je ouvre mon cœur. Je viens à David pour le dire, je dis non. Quel nom me sert dans mon cœur? Na CPI na yo.
conforme Zana m'a dit, Piringa. T'es devenir Piringa. C'est pas par la victoire. C'est pas parce que tu as écrit beaucoup de psaumes. C'est pas parce que tu as confié trop à moi. C'est pas parce que tu as gêné. C'est pas parce que tu as pris des révélations. Non, non. C'est parce que tu as fait cet acte-là de Piringa. Deus está dizendo para mim e para você. Estou contando na dimensão, changer ta façon de donner offrande. Si tu donnes 10% d'offrande, on va mettre comme ça. Si tu donnes 5 euros, change-les. Vai para 20, 10, 15, 30, 50. Si tu donnes rien, commence à donner. Si tu donnes 50, change-les. Que de 85, 100. Sobe, não diminui, sobe. Você vai ver que quanto mais você provoca Deus. Merci, l'Esprit de Dieu. Tem uma parábola, a parábola da multiplicação. Você nunca pararam para se perguntar o que sobrou foi aonde? Nunca pararam para se perguntar disso? Tinha 5 pães e quantos peixes? Não, 2 pães e quantos? 5 peixes. 5 peixes. 5 peixes e 2 pães. Ou é o inverso? 5 pães e 2 peixes. Isso, 5 pães e 2 peixes. Nzamba priou, multiplicou aquilo. A Bíblia vai dizer 5.000 pessoas comeram e sobrou quantos cestos? 12 cestos. Você nunca se perguntaram onde é que foi os 12 cestos que sobrou? Jesus me maquia em hotel. Mas discípulo me maquia em hotel. Foi aonde? Não balhar um PT. Sobrou. Porque se sobrou, porque sobrou. Foi aonde? Estava aquele menino aí que deu os 5 pães e 2 peixes. Se tornou mamã de padeiro. Abandonou o tecamão. Os 12 que sobrou foi para aquele menino, a mãe dele. Ofrande. Ele só vê o conão. Ela cheira para o menino comer. Estamos ouvindo a pregação. Vai comer, vai acabar, vamos voltar. Metamos o bazongue na andar com o bazongue na duzo. Deus não tudo que você dá para Deus, Deus não deixa barato. Sempre vai ter retorno. Sempre vai ter retorno. Não pensa que tipo, na hora de passar amor. Menina, eu cadê a parte dele? Biso tozo peça. Pastor amor, só soma ba V8. Azo sema ba Land Rover. Azo soma ba helicóptero. E aí, ozo peça por na nzambe. Só que azo gerar uma bem maledição é para ele. Não é para você, é para ele. E ozo peça na motema mobimba por na nzambe. La gerance mutuana de nzambe mutako cobrar ele. Você dá para Deus. E deixa a coisa de Deus eles gerirem do jeito que estão a gerir. Parce que os homens pensam até para a soma voiture. Os homens pensam para a tom da l'église. Os homens pensam para a soma streamar. Os homens pensam para rebocar, construir, seja lá o que ele quer fazer com a igreja. Os homens pensam na montema wana. Mas eles quando as onde viam é a mão de l'homme que fez isso. Deus vai amaldiçoar. Então não coloca desse jeito no teu coração. É uma na montema hoje. Eles são minha batuna bicho vai ela bloquear financeiramente. Esse tipo de coração que está bloqueando muitos de nós. Tira isso de você, tiremos isso de nós. Você vai ver que a maneira e a medida que você está dando, Zambe, a zoma te saiu. À medida que aquela pessoa está aí, que está gastando mal o dinheiro, está pensando que é isso que não é dinheiro, é isso que é na destruição. Como diz a palavra de Deus, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito fala. O princípio foi dado. Mas a prática do princípio depende de mim e de você. Amém? Feche os teus olhos. Eu sei que é uma palavra que incomoda ainda corações de muita gente, eu sei.